Olá pessoal, eleições americanas se aproximando, debates entre democratas e republicanos, vários assuntos em moda, e o centro dos debates atualmente vem sendo a questão ambiental, um dos temas mais discutidos. Quando falamos em questão ambiental, temos que lembrar deste livro, Uma Verdade Inconveniente, de Al Gore. Você pode discutir direito ambiental, você pode discutir mudanças climáticas, mas quando quem levanta essa bandeira foi vice-presidente dos Estados Unidos por 2 vezes na administração de Barack Obama, do lado dos democratas, é claro, e também concorreu à presidência dos Estados Unidos contra George W. Bush nos anos 90, que era um republicano, você vê que não estamos tratando de qualquer pessoa. Uma das maiores autoridades do mundo em questões ambientais. Sabemos que a questão ambiental é interessante e o centro do livro, o cerne do livro, Uma Verdade Inconveniente, de Al Gore, é um livro bem interessante. Ele começa de uma forma bastante ilustrativa, com gráficos, gráficos sobre a questão do aquecimento global específico, Ele fala das mudanças climáticas em várias partes do mundo, e a questão central desse livro, vejam bem esse gráfico aqui, onde ele coloca o pico das mudanças entre o século XIX e o século XX, é bastante interessante. O centro desse livro é: as mudanças climáticas realmente são uma realidade? Elas devem ser evitadas? Ou será que elas são fake news, como vem defendendo o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Vocês sabem que pela política atual norte-americana, que é a política de um partido republicano, eles são negacionistas da questão ambiental. Eles defendem o desenvolvimento a qualquer custo. É o que está no lema do atual presidente americano, de Donald Trump, America First, ou seja, a América vem em primeiro lugar e nós não estamos nem aí para a questão ambiental. Os democratas, representados pelo atual candidato Joe Biden, que é próximo de Al Gore, pensam exatamente o contrário, de que adianta defender a dignidade da pessoa humana se essa pessoa humana não tem o direito a um meio ambiente equilibrado. O Al Gore trata nesse livro Uma Verdade Inconveniente, que eu recomendo fortemente que vocês leiam. Ele trata das questões relacionadas ao efeito estufa, às mudanças climáticas, ao aquecimento global. Por que nos últimos anos tantos furacões assolaram tantas nações? Porque o ser humano vem ficando mais doente, e ele levanta a questão não só do meio ambiente relacionado à fauna e flora. Ele levanta a questão do meio ambiente relacionado a uma expressão inglesa que se chama, da língua inglesa, que se chama environment, o meio ambiente como o todo. Então é um discurso que se levou a uma polarização política muito grande. De um lado, os republicanos, que são os right-wings, os de direita, que negam a questão ambiental, que falam que o meio ambiente ou a defesa do meio ambiente e o aquecimento global é fake news, e de outro lado os democratas, que baseados em ciência, baseados em estudos, e esse livro aqui traz gráficos quantitativos de estudos sobre a questão ambiental, falam não, o meio ambiente, o mundo está aquecendo, o meio ambiente está em risco, e se não fizermos nada, logo o ser humano acabará. Viveremos em uma sociedade disruptiva. Essa palavra não existe em língua portuguesa. Disruptiva vem de disruption, ou seja, uma sociedade totalmente caótica, uma sociedade desordenada. Essa questão entre negação do meio ambiente e afirmação dos valores ambientais também está presente no Brasil com uma força muito grande. Recentemente vimos, através de um decreto do atual Ministério do Meio Ambiente e sua composição, um decreto que suspendeu a proteção de restingas e manguezais, É um decreto que aparentemente segue uma política negacionista da devastação ambiental, retirando uma proteção ambiental. No meio ambiente temos, ou em direito ambiental, temos 2 princípios muito importantes, o princípio da prevenção e o princípio da precaução. Se uma atividade que venha a colocar em risco o meio ambiente, se uma lei, se um decreto, ele for irreversível, por prevenção, por precaução, não se edita. Essa é uma regra, é um princípio, é uma base fundamental do direito ambiental. Contrariando isso,
o Ministério do Meio Ambiente retirou a proteção já de décadas de restingas e manguezais. A questão foi profundamente discutida no Judiciário nos últimos meses. Agora, recentemente, a ministra Rosa Weber, no Supremo Tribunal Federal, suspendeu o decreto que suspendia a proteção, devolvendo a proteção a restingas e manguezais. Então vejam bem o quanto essa questão ambiental é uma questão atual. O que Al Gore coloca como solução? A solução é difícil. É difícil você trazer uma solução imediata, uma solução mágica para um problema que vem sendo enfrentado com muita profundidade desde a Revolução Industrial, diz Al Gore nesse livro, Uma Verdade Inconveniente. Porém, ele defende a produção de energia limpa, aquilo que ele chama de clean energy. Ele defende a produção da energia eólica através dos ventos, ele defende a produção da energia solar através do sol, ele é contra a energia nuclear, que teve o desastre agora recente em Fukushima, nos anos 80 teve o desastre na Rússia, na usina de Chernobyl e tantos outros desastres que foram causados por energia considerada não limpa, que é a energia nuclear. Ele defende energia limpa. Ele defende, por exemplo, que gradualmente se acabe com a produção de energia de natureza fóssil, fossilizada, decorrente de petróleo, porque o petróleo ele é uma energia não renovável e quando explorado ele degrada o meio ambiente. Al Gore é chamado por alguns críticos de utópico do meio ambiente, mas não podemos negar que ele é um profundo estudioso. Al Gore é um cientista. Deste livro também foi editado, está aqui a figura do Al Gore jovem, deste livro também foi editado, tem umas imagens lindas, vocês podem ver, né, no livro. Foi produzido um documentário com o mesmo título, Uma Verdade Inconveniente, o que podemos fazer sobre o aquecimento global. É um assunto interessantíssimo, principalmente em época de eleições americanas. Temos que ficar atentos aos movimentos políticos. Não é politicamente correto politizar a questão ambiental. O meio ambiente não é de esquerda e não é de direita. O meio ambiente não é de democratas e não é de republicanos. O meio ambiente é necessário para a proteção da dignidade humana, por isso que se defende tanto o meio ambiente. E é um tema que está longe de se esgotar. Vamos ficar atentos às eleições americanas, vamos ficar atentos às plataformas de ambos os candidatos e sugiro fortemente, qualquer boa biblioteca você encontra ou faça o download, compre nas lojas de livros ou e assista o documentário, acredito que está na Netflix, Uma Verdade Inconveniente de Al Gore, um excelente livro para ser estudado e lido várias vezes. Essa é a minha sugestão de hoje. Um grande abraço, pessoal.